Boa noite a todos, graça e paz. Estamos dando início a mais um culto ao nosso Deus, mais um dia abençoado por Ele, e nós queremos buscar o nosso Deus nesse tempo, louvar, adorar, exaltar o nome dEle. Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar, falar com o nosso Deus neste momento. Pai de amor, nós te agradecemos por mais um tempo que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos. E isso entendemos que é uma manifestação, uma demonstração do teu amor por nós. O Senhor nos tem dado vida, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado as condições necessárias para viver, e cremos que isso é a comprovação de tudo aquilo que a tua palavra nos diz. Por exemplo, como lá em Eclesiastes, que é a tua palavra, em Lamentações, que a tua palavra nos diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nós sabemos, ó Deus, que só temos vida, que só estamos aqui por causa do teu amor, por causa da tua graça e da tua misericórdia. E é por isso que nós queremos, em resposta a isso, agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor, falar, ó Deus, do nosso amor, da nossa admiração, da nossa necessidade do Senhor nas nossas vidas. E nós pedimos que essa noite, de fato, mais uma vez o Senhor se manifeste em nosso meio, o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, e o Senhor receba tudo aquilo que nós viermos a fazer, sejam os louvores, seja as orações como esta, seja qualquer outra atitude aqui, ó Deus, que possamos fazer para a honra e glória do teu nome, e seja recebido pelo Senhor como um real ato de adoração e de culto a ti. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um que se achegou aqui. Nós também colocamos diante do Senhor os nossos demais irmãos e irmãs que ainda por algum motivo têm sido impedidos de estar conosco. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um, que o Senhor sustente, ó Deus, fortaleça cada um. Pedimos também, ó Deus, por aqueles que se sentem fracos, desanimados, abatidos, ó Deus. Sabemos que os dias são maus, os tempos são difíceis, mas nós cremos, ó Deus, na tua soberania sobre tudo isso, e cremos que o Senhor tem a força necessária, ó Deus, para nos dar, para lidarmos com todas essas demandas. Então pedimos a Deus que o Senhor derrame da tua paz, do teu amor, da tua graça, da tua sabedoria, do teu ânimo, ó Deus, no coração de cada um dos nossos irmãos e amigos. E que realmente, ó Deus, nós tenhamos esse prazer, essa alegria de juntos buscarmos ao Senhor. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar de pé neste momento e nós vamos cantar uma primeira canção. E essa música nós falamos para o nosso Deus, né? Nós declaramos que nós estamos aqui reunidos por causa dele, para buscar a ele, para adorá-lo. Então que possamos cantar com alegria, dizendo isso para o nosso Deus. Na tua presença nós nos reunimos, nos rendemos a ti, e estamos aqui só para te adorar e fazer o teu nome grande. Vamos louvar o nosso Deus. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Do início, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande.
você está aqui só para te adorar a nosso Deus, né? Fazer o nome dele grande e dar a ele o louvor que é devido. Que tenhamos consciência disso a cada minuto que nós estivermos aqui nessa noite. Nós não temos a oportunidade de nos cumprimentar, de nos abraçar, mas a gente tem a oportunidade de olhar uns para os outros, né? Dar um sorriso mesmo por baixo da máscara, dar um tchauzinho, falar, né, da nossa alegria. É bom ter cada um de vocês aqui, as nossas crianças, que Deus abençoe a cada um, né? Queremos que Deus é quem tem nos dado já essa alegria de estarmos juntos, né? Mesmo sem poder estar próximos como a gente sempre esteve e a gente gostaria. Os irmãos podem se assentar neste momento e nós vamos fazer uma leitura bíblica. Hoje, o assunto, né, em questão do nosso culto, da nossa mensagem, é a graça de Deus. Esse assunto fundamental na nossa vida cristã. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto bem conhecido que fala sobre isso, que é o texto de Efésios, capítulo 2, dos versículos 8 a 10. Nós vamos ler juntos esse texto, porque eu preciso ler aqui no microfone, né, porque tem as pessoas que nos acompanham pela internet, então para que saia a voz no microfone, mas nós vamos ler todos juntos, a uma só voz, bem alto, bem forte, e podemos acompanhar então aqui na projeção para que seja mais fácil, né, para que a gente consiga ler em uma mesma versão, em uma mesma tradução. Então vamos ler? Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 10. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Amém? Pela graça de Deus é que nós somos salvos, né? Essa é uma verdade grandiosa, gloriosa do Evangelho, e que nós possamos ter sempre isso em mente. A gente vai continuar cantando daqui a pouco algumas músicas que falam dessa graça e vamos refletir também sobre isso nessa noite. Neste momento eu gostaria de ter um tempo de oração, né, junto com os irmãos. Nós conhecemos, né, várias pessoas que têm passado por momentos difíceis, muitas vezes nós mesmos, né, temos as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Eu quero pedir oração por um motivo específico. O irmão Jairo, que é lá da Primeira Igreja Batista de Americana, ele nos auxilia, inclusive, né, aqui com a parte de contabilidade da igreja, sempre muito solícito, né, um irmão muito amado por nós, por mim, né, que conheço, eu creio que nem todos conhecem aqui, mas ele, ontem a mãe dele faleceu, e nós temos então orado por ele, e gostaria que nós nos lembrássemos de orar neste momento, e podemos nesse momento nos lembrar de outras pessoas que necessitam de oração, sejam familiares próximos, sejam conhecidos, né, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, são tantas situações. Então nós vamos ter alguns instantes de oração. Eu gostaria que cada um, né, orasse por alguns instantes, e depois eu vou pedir para a Amanda nos representar. Ela vem aqui à frente para poder falar o microfone e vai fazer essa oração. Se você desejar, pode permanecer sentado, se quiser se colocar de pé, demonstrando então diante de Deus os pedidos. Então, por alguns instantes, um tempo de oração silenciosa, daqui a pouquinho a Amanda então ora. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos porque nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado. Senhor Deus, eu coloco diante de ti, ó Pai, a vida das pessoas que têm passado por algum sofrimento.
Senhor, nós sabemos que são tempos difíceis, tempos em que casamentos estão sendo desfeitos, ó Pai, com tanta frequência, em que famílias estão sendo destruídas, ó Pai, por tantos motivos. E Pai, nós sabemos que isso tudo não é o teu plano para a nossa vida, ó Pai. Jesus veio para que tenhamos vida, ó Pai, vida em abundância. Nós sabemos que seguir os teus caminhos, ó Pai, é sinônimo dessa vida em abundância. Não de uma ausência de problemas, ó Pai, mas da tua companhia e do teu consolo certo em todas as situações. E sobre o consolo, ó Pai, nós te pedimos esse consolo agora na vida da família do Jairo. Senhor, nós sabemos o quanto ele é querido, o quanto ele sempre com um sorriso largo no rosto, querendo ajudar. E nesse momento, ó Pai, esse sorriso pode estar apagado pela perda de sua mãe. Então nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, esteja consolando, confortando essa família enlutada. Obrigado, Senhor, porque acima de tudo o Senhor nos salvou. Que o Senhor nos ajude a viver essa vida, ó Pai, parecidos contigo e brilhando a tua luz, ó Pai, nesse mundo. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. E neste momento nós vamos continuar cantando, louvando ao nosso Deus e cantando sobre essa graça que nós falamos. Então convido todos a se colocarem de pé e nós vamos cantar primeiro um cântico com o nome Maravilhosa Graça e depois um hino. Poder sobre o pecado, seu amor poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Quem traz paz aos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o
hoje livre sou. Amém? Nós cantamos porque somos livres. Deus seja louvado por isso, por toda a liberdade que Deus nos oferece. E tudo isso por causa da graça do nosso Deus. E nós vamos nesse momento cantar um outro hino que tem então o mesmo nome. Esse é bem mais antigo, né? De outra época, mas um hino igualmente maravilhoso, que também nos fala. Acho muito interessante, né? Foi muito bem o autor desse hino, né? Justamente por descrever dessa forma, né? Como poder cantá-la, como hei de começar, né? Essa graça de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão grandiosa, que muitas vezes, se a gente parar para pensar mesmo no que ela significa, a gente não tem nem muito como expressar, mas que possamos então cantar sobre isso, exaltar o nosso Deus, que é o que essa música nos convoca, né? Ao final do refrão, do estribilho, ele diz: o nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai, por causa dessa graça. A graça? Sim, a Amanda pediu para eu explicar, né, sobre a graça. A gente vai estudar isso na mensagem, mas as crianças não estarão conosco depois. Quando nós falamos sobre a graça de Deus. Graça, a tradução, né, ou a explicação dessa palavra, a gente costuma dizer que é um favor que a gente não merece, um favor imerecido. Ou seja, é o fato de Deus ter nos amado e nos mandado Jesus para morrer em nosso lugar sem que a gente merecesse. A gente nunca fez nada de bom. A gente não tem como fazer algo assim para que Deus fale: nossa, olha como ele é bonzinho, como ele é bonzinha, então agora essa pessoa merece ser salvo. Nós não somos merecedores, mas o amor de Deus é maior do que isso. E é a sua graça que então opera isso nas nossas vidas, né? Como nós lemos naquele texto, fala: pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, isso vem da parte de Deus. É um presente de Deus, maravilhoso para as nossas vidas. Vamos então cantar este hino, Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza, revelou com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, ó Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, ó Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo,
graça é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandece a Deus, oh, Pai. Amém. Que o nome de Jesus seja engrandecido, nosso Deus seja louvado por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Nós vamos orar neste momento pelas nossas crianças, para que elas possam sair, e aí vamos passar para a nossa meditação também. E eu vou pedir para o Carlos, nesse momento, então, nos representar diante de Deus, orando especialmente pelas nossas crianças. Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, onde podemos estar aqui em Tua presença, Pai, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, através dos cânticos, através das orações. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe em especial as crianças que agora estarão com a sua programação especial, que o Senhor continue capacitando a vida da Amanda, Pai, para que ela passe os Teus ensinamentos para as nossas crianças, que nós sabemos, Pai, que assim como o Senhor mesmo disse ao Teu Filho Jesus Cristo, que o reino dos céus são daqueles que são como essas crianças, Pai. Obrigado, Pai, ensina-nos a ter essas purezas, a interpretar a Tua palavra, Pai, da melhor forma possível, e que o Senhor abençoe cada família dessas crianças, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. As crianças podem sair, os demais podem se assentar. Bom, então vamos agora para a nossa reflexão. Estamos aí avaliando, né, a situação da transmissão, possivelmente não está acontecendo nesse momento, mas de qualquer forma a gente vai então disponibilizar depois o vídeo para os demais irmãos. Já está aí, né, o nosso tema da nossa reflexão e o texto também, então convido você a abrir sua Bíblia e você que também está nos acompanhando por vídeo, na carta de Paulo a Tito, Tito capítulo 2, dos versículos 11 a 14. Tito, capítulo 2, dos versículos 11 a 14. Nós vamos falar hoje sobre graça manifestada. Vamos entender já o que significa isso, com base nesse texto que nós vamos ler. Estamos falando de uma carta do Novo Testamento, não tão conhecida quanto algumas outras. Tito, né, é uma pessoa. Então, Paulo ele escreve para várias igrejas, mas tem algumas cartas que nós chamamos de cartas pastorais. Então, Paulo escreve para Timóteo, né, e inclusive é na sequência. Tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, e depois vem a carta a Tito. São dois jovens pastores, né, que Paulo tem a função, digamos assim, de orientá-los no exercício do ministério. Ele transmite algumas verdades importantes para a vida dessas pessoas, mas são verdades que se aplicam com certeza para todos nós. Então, essa é uma carta não muito longa, né? Nós temos aí apenas 3 capítulos, uma carta um pouquinho mais curta, mas de extrema relevância também para as nossas vidas. E nesse trecho, Paulo trata de um assunto, né, doutrinário extremamente importante para a nossa vida cristã. Esse texto, né, ou parte dele, inclusive, foi tema, ou foi a divisa de uma das campanhas missionárias que a gente teve alguns anos atrás, se eu não me engano, de missões nacionais, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás. Parte desse texto foi usado como divisa. Então eu vou ler, peço que você acompanhe aí com atenção e nós vamos refletir um pouquinho nessa noite sobre este assunto com base nesse texto. Tito 2, a partir do 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos já de antemão pela sua graça, por aquilo que nós vamos aprender hoje sobre ela, e agradecemos porque sabemos que somos alvo da tua graça, Deus, e isso é algo especial.
Pedimos que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, nos mostre mais um pouco da tua vontade, dos teus planos, dos teus propósitos para a nossa vida, para que assim, ó Deus, nós possamos nos adequar àquilo que o Senhor tem para nós. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que possamos entender e aceitar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É o que nós te pedimos, com gratidão nos corações, e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graça, né? Como falamos aí, este é um assunto fundamental na nossa fé cristã. Existem alguns conceitos, né? Alguns termos, algumas palavras que são assim essenciais, fundamentais na fé cristã. A fé cristã, né, não existiria da mesma forma se não houvessem esses conceitos. Podemos dizer que são pilares aí da nossa fé cristã. Não há como falar de evangelho, não há como falar da palavra de Deus, do plano de Deus para a humanidade, de nada, sem falarmos sobre a graça de Deus. Como a gente estava tentando explicar, né, que de uma forma um pouquinho mais simples para as nossas crianças, a definição mais objetiva, mais direta, mais simples sobre graça, que normalmente utilizamos, é que a graça ela é um favor imerecido. É algo, então, que Deus nos oferece, né, nesse caso, sem que nós mereçamos. Existe um teólogo, né, chamado Martin Lloyd Jones, e ele afirma que tudo é pela graça na vida cristã, do início ao fim. Tudo que nós experimentamos na nossa vida cristã, desde o momento que a gente vem até nós, né, o conhecimento do sacrifício de Jesus, a verdade da palavra de Deus, até o final das nossas vidas, e não apenas, né, até o final das nossas vidas neste mundo, mas por toda a eternidade que nós vamos viver, tudo isso depende diretamente da graça de Deus. Mas eu acho muito interessante a forma como Paulo trabalha esse assunto nesse texto. Na verdade, nós poderíamos citar vários textos da Bíblia que falam sobre graça e muitos textos do apóstolo Paulo. Paulo trata muito disso, né? A gente leu aqui um texto de Efésios, ele trata isso em várias das suas cartas sobre esse assunto da graça. Paulo, inclusive, muitas vezes inicia ou termina as suas cartas, ou as duas coisas, falando da graça, né, dizendo que a graça de Jesus Cristo esteja com vocês, às vezes, né, associada à paz, por isso que acaba sendo um costume, uma tradição, né, algumas igrejas têm o costume de se cumprimentar, né, os irmãos com a paz do Senhor. Muitas vezes nós, talvez, eu, no mínimo, estou mais acostumado com o graça e paz, né, porque é uma fórmula muitas vezes usada por Paulo nas suas cartas ao cumprimentar. Mas é o nosso desejo, né, que tanto a paz, quanto a graça, quanto o amor do nosso Senhor, né, esteja com a vida de cada um. Então a graça realmente é esse assunto fundamental, mas Paulo aqui, ele vai tratar sobre justamente isso que nós colocamos como título da nossa reflexão, que é a graça manifestada. O texto que nós lemos se inicia dessa forma, né? Porque a graça de Deus se manifestou. Nós conhecemos a história bíblica, né? Sabemos que Deus criou a humanidade, criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança, criou o homem e a mulher para a sua glória, mas logo, né, no início ainda, o ser humano se corrompe, o ser humano dá ouvidos a Satanás, desobedece a Deus, e a partir daí entra, né, toda a questão do pecado e das suas consequências, né? Então toda a maldade, todos os problemas, toda a corrupção que a humanidade enfrenta é fruto do pecado. Mas a Bíblia, né, nessa história, nessa narrativa única que ela nos traz, ela nos mostra que no tempo certo, no momento adequado, Deus então envia Jesus Cristo a este mundo para que morra em nosso lugar. E é este o momento, então, que a graça se manifesta. Quando Paulo fala que a graça de Deus se manifestou, ele está se referindo a este momento em que Jesus Cristo vem ao mundo e que esse plano, então, de Deus para a humanidade chega no seu auge, no seu ápice, no seu momento mais importante. A graça, então, ela se manifesta. Aquela promessa de um Salvador que vinha lá do Antigo Testamento, desde, inclusive, do momento do pecado, né, logo após o pecado, Deus já havia feito uma promessa de que a serpente seria esmagada, e de que haveria, então, né, o descendente da mulher que faria isso. E aí nós vemos em muitos momentos, né, no texto do Antigo Testamento, essa expectativa do povo
de um Messias, de um libertador, de um Salvador. Quando chegamos lá nos profetas, isso se torna ainda muito mais claro, né? Quando alguns profetas trazem detalhes que viriam a se cumprir na vida de Jesus Cristo, tudo aquilo que aquele povo aguardava ansiosamente se torna então realidade. Como falamos, esse é o ápice da história da salvação. Deus sempre foi um Deus de graça. Deus sempre foi um Deus de amor. Mas é em Jesus Cristo que essa graça, então, ela é manifestada de uma forma mais clara, de forma completa e absoluta. Assim como, até por isso que eu peguei essa imagem, né? Agora fica mais difícil de enxergar, mas eu peguei essa imagem do sol, né? Ali surgindo e dominando, né? Essa cena. Então, assim como o sol que surge pela manhã e dissipa e acaba com toda aquela escuridão, né? A gente sabe o poder do sol, o poder de iluminação do sol, né? Então está tudo escuro e de repente o sol surge e tudo vem então à claridade. E é então nesse sentido, né, que a graça de Deus em Jesus Cristo, ela se manifesta de uma forma clara, de uma forma resplandecente, iluminando, né, tudo aquilo de escuridão que havia na realidade. E então essa graça se manifesta, e Paulo vai nesse texto, após afirmar isso, demonstrar algumas coisas que essa graça faz, o que ela opera nas nossas vidas, o que ela causa em nós, o que essa manifestação então da graça nos traz. E aí eu gostaria de listar algumas coisas com base nesse texto. E a primeira delas é que a graça, quando se manifesta, a graça manifestada nos salva. É o que ele diz ainda no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Como falamos, a humanidade estava perdida, distante de Deus. É importante entender esse conceito da graça por isso, para não cairmos no erro de acharmos que nós podemos fazer alguma coisa para merecer a salvação. Isso sempre precisa ser repetido e repetido e repetido, porque o nosso coração humano tem dificuldade com essa verdade. É por isso que a mensagem do Evangelho, ao mesmo tempo ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é ofensiva, porque as pessoas não conseguem entender e enxergar isso. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem olhar para alguém que elas têm como desprezível, sei lá, alguém que cometeu uma grande maldade, e o desejo humano nosso é de que essa pessoa morra e vai para o inferno mesmo e sofra eternamente, porque nós não conseguimos entender, e nós fazemos esse jogo de mérito, né? Mas como que pode, né? Eu sou uma pessoa boa, eu busco fazer tudo certinho, eu tenho uma vida correta, eu ando na linha, eu faço o que é certo, eu faço o que é melhor, e como que pode, né, alguém com uma vida toda errada, que cometeu talvez atrocidades, pode receber, né, o mesmo céu, a mesma salvação que eu? Então nós não podemos nos aproximar de Deus pelo nosso esforço. Paulo deixou claro naquele texto que nós lemos de Efésios. Isso é pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Não vem das obras, não vem do nosso esforço, não vem do nosso trabalho, não vem de alguma atitude nossa. É a graça de Deus que traz salvação, somente a graça. Existe um outro autor cristão, chamado William Hendrickson, eu não coloquei aqui também a citação, mas ele diz o seguinte: a graça de Deus é o seu favor ativo, que entrega o maior de todos os presentes a quem merece o maior de todos os castigos. Bonito isso, né? A graça de Deus é o seu amor ativo, é o seu favor ativo, que entrega o maior de todos os presentes a quem merece o maior de todos os castigos. Nós estávamos perdidos, todos nós, sem exceção. A Bíblia deixa claro isso em muitos textos, né? Que todos estavam perdidos, todos estavam distantes de Deus. Mas Deus nos oferece a nós, que merecíamos a condenação, a pior condenação, o pior castigo, Ele nos oferece o maior presente que pode existir. E é interessante, né, que o texto diz que Deus, então, através da sua graça, Ele traz salvação a todos os homens. Aqui Paulo não está falando que todos os indivíduos, né, toda a humanidade será salva, porque a Bíblia vai deixar muito claro em outros momentos que a salvação, ela é pela graça, mas ela exige de nós uma resposta através da fé. Mas aqui a ideia, né, do que Paulo está trazendo é de que esse sacrifício de Jesus, ele é suficiente a todos.
E ele se torna então disponível. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não veio para salvar apenas o povo judeu, a que ele fazia parte, e é o povo que Deus havia escolhido no Antigo Testamento para que fosse testemunha dele. Mas ele está disponível a todos, aos judeus e aos gentios. Paulo deixa claro isso em Gálatas, por exemplo, é um dos textos que ele fala sobre isso, Gálatas 3:28, quando ele diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não importa quem nós somos, não importa o lar em que nós nascemos, não importa qual é a nossa nacionalidade, não importa qual é a nossa classe social, não importa qual é o tamanho da nossa conta bancária, não importa qual é a nossa formação, não importa nada disso, nem mesmo o nosso passado, ou aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. A graça de Deus está disponível e pode alcançar a todos nós. Então esse é o primeiro e o maior a maior bênção, né, o maior privilégio, o maior benefício, o maior presente que a graça nos oferece. Mas não é apenas isso, né? Não é apenas um ato de salvação que nos tira da condenação eterna e agora então a gente não está mais perdido. Não, a graça ainda, essa graça quando se manifesta em Jesus Cristo, ela opera mais coisas em nós. E no versículo 12 nós vemos que essa graça manifestada nos ensina a viver. Olha o que Paulo diz na sequência, no verso 12. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Como Paulo diz aqui, antes de termos sido alcançados por essa graça, nós vivíamos de que maneira? Com base na impiedade e nas paixões mundanas. Mas agora, a ideia de que a graça nos possibilita renunciarmos a essa forma de viver para viver algo novo. Quando Paulo fala ali, né, ele fala de duas coisas, né, de impiedade e de paixões mundanas. A gente pode caracterizar isso quando se trata de impiedade, isso tem a ver com a forma como nós nos portamos em relação a Deus. É uma forma de se relacionar errada com Deus. Impiedade é aquele que é ímpio, que não é piedoso. Então ele não tem uma vida adequada à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós. É aquele que não conhece ou que mesmo conhecendo rejeita ao Deus verdadeiro. E depois ali as paixões mundanas, né, até mais fácil da gente entender, já diz respeito às nossas atitudes mais num contexto horizontal, né? A primeira é vertical, na nossa relação com Deus, e isso tem a ver mais com a nossa relação horizontal. A nossa forma de viver nesse mundo, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Antes, ela era dirigida pelas paixões. Paixões aqui, né, não tem a ver só com um conceito, sei lá, que às vezes a gente vincula a paixão ao amor, mas paixões é a ideia dos desejos e das vontades, né? Então, alguém sem a ação da graça de Deus na sua vida vai viver com base no seu amor, nos seus desejos, com base nos impulsos que tem dentro de si. Mas agora nós temos uma forma totalmente diferente. E isso nos é ensinado pela graça. É a graça de Deus que nos ensina a viver de que forma? Agora, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. A impiedade e as paixões mundanas dão lugar a novas características. Por isso que a gente fala que quando nós somos salvos, né, passamos a sermos cristãos, nos tornamos filhos de Deus, nós não temos que simplesmente abandonar determinadas atitudes, determinadas práticas. Tem gente que acha que é isso, né? Até tem gente que não quer, no sentido bem popular, né, virar crente, porque a pessoa fala assim, mas eu vou ter que deixar, né, de fazer um monte de coisas. De fato, nós temos que abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. É necessário, né, uma mudança, por isso que a gente usa o termo conversão, né? É uma mudança de direção. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que deixar de praticar diversas coisas, nós precisamos passar a praticar outras coisas. Nós passamos a viver de uma forma diferente. E ele fala então aqui sobre uma vida, né, sóbria, justa e piedosa. Sóbrio é o contrário de quem
não está sóbrio, né, do ébrio, daquele que talvez até, por exemplo, de alguém que está bêbado, né, de alguém que está fora de si. Então, ter uma vida sóbria é alguém que tem autocontrole, alguém que consegue equilibrar a sua vida e ter a sua vida equilibrada e controlada. Aqueles que, então, não estão debaixo da graça de Deus, vivem uma vida desregrada, né, com base nas suas paixões, não tem limites, e é o que a gente vê cada vez mais nesse mundo, né? As pessoas indo cada vez mais longe nas suas práticas, cada vez cometendo mais absurdos e defendendo isso e querendo que isso seja aceito. Mas aquele que foi alcançado pela graça de Deus deve viver uma vida controlada, equilibrada, sóbria. Depois ele fala sobre uma vida justa, né? Justiça tem a ver com também a forma como nós lidamos com as outras pessoas. Tem a ver com fazer aquilo que é correto. Nós nos baseamos na justiça verdadeira, né? Não agimos na base da injustiça. Nós não vamos defraudar ninguém, oprimir ninguém, tentar tirar vantagem nos nossos relacionamentos e na forma como nós vivemos. Nós vamos viver com base na justiça. E por último, piedosa, né, que é o direto oposto da impiedade que a gente falou. Antes a gente tinha uma maneira errada de se relacionar com Deus. A gente olhava para Deus como muitos olham, alguns até descrendo, né, não crendo em Deus, e outros olham para Deus como numa relação utilitarista, né? Então eu agora estou com um problema, aí eu vou correr atrás de Deus, pedir ajuda de Deus. Mas no resto da minha vida, né, no resto dos meus dias, eu não me importo. Mas quem foi alcançado pela graça de Deus, por essa graça que se manifestou em Jesus, agora vai ter uma relação correta com Deus, de amor, de dependência, né, uma vida piedosa. E ainda tem mais um ponto que essa graça opera em nós e nos traz, que é a graça manifestada nos traz esperança. O versículo 13, na verdade 13 e até o 14, né, que é o último que nós lemos, diz: aguardando então a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. No 14, na sequência, Paulo vai voltar a falar do sacrifício de Jesus, né? Ele fala então de Cristo Jesus, no 14, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Mas aqui, nesse versículo 13, ele diz que, então, essa graça que se manifesta, ela nos salva, ela nos ensina a viver daquela maneira sóbria, justa e piedosa, e nos ensina a aguardar o quê? Uma bendita esperança. Agora, nós podemos ter esperança. Agora nós não precisamos mais temer o futuro. Agora nós saberemos qual será o nosso futuro, que nós estaremos eternamente com o nosso Senhor. A dúvida que talvez seja a principal, né, da humanidade, ou uma das principais, e as pessoas muitas vezes gastam a sua vida tentando encontrar resposta para ela, nos é sanada, porque nós sabemos, né, qual é o propósito da nossa vida e qual é o nosso destino. Nós não estamos vivendo aqui de forma aleatória, né? Porque houve um dia uma explosão e porque houve uma evolução natural e a gente está aqui, na verdade, quase que numa vida sem sentido, porque quando a gente vê as pessoas que vão trabalhando conceitos com base nisso, né, com base na evolução e tudo mais, não tem como não cair numa situação de total inutilidade, né? A conclusão última sempre é de que não há, na verdade, sentido nenhum na vida. Mas nós cremos que há sim um sentido e, mais do que isso, há um futuro, há uma esperança que nos aguarda. E essa nossa esperança é qual? De que nós estaremos com Cristo eternamente, mas de que nós temos uma promessa, que Jesus Cristo voltará em toda a sua glória, né? O aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aqui nessa tradução aparece o termo aparecimento, mas em algumas outras vai dizer a manifestação de Cristo Jesus. Então olha que interessante, antes, né, no início do texto, Paulo fala assim, que a graça de Deus se manifestou. E porque a graça se manifestou, nós agora aguardamos o quê? Que a glória de Jesus Cristo seja manifestada. Um dia a graça já foi manifestada, mas nós aguardamos o dia em que Jesus Cristo será manifestado em toda a sua glória. Aquele que veio como servo, como sofredor,
agora virá como rei glorioso. E aí, nós que aguardamos esse dia, estaremos com ele eternamente. É interessante, então, que nesse pequeno trecho, né, mas tão profundo da carta de Paulo, ele trata aquilo que nós chamamos dos 3 tempos da salvação. Eu mudei ali só o primeiro, antes eu tinha colocado no salva, né, para ficar mais fácil para nós explicarmos, mas na verdade quando ele fala, né, que a graça se manifestou trazendo salvação, isso já é algo que já aconteceu no passado, porque Jesus Cristo já morreu. A sua salvação já aconteceu, já foi manifestado, tudo o que é necessário para a salvação já aconteceu. Por isso que quando Paulo trata de salvação, e ele usa o termo justificação, ele sempre trata como algo que já está completo. Nós já estamos salvos, nós já fomos salvos. Por isso que nós afirmamos, né, e isso inclusive é uma das características batistas, né, nós cremos na segurança da salvação. Enquanto alguns, até cristãos, têm uma ideia diferente disso e vivem meio que numa corda bamba, né? Não sei se eu vou ser salvo ou se não vou ser. Nós cremos que temos certeza da salvação, porque a nossa salvação se baseia no que Cristo fez, não é em mim. É justamente essa compreensão da graça que nos dá essa consciência e essa certeza, porque não depende de mim, depende apenas dele, daquilo que ele fez por nós. Então, a graça nos salvou. Depois, nós temos a dinâmica presente, que ela nos ensina a viver. Hoje, enquanto nós estamos vivos, essa graça de Deus vai nos ensinando. E aí é o passo da salvação presente que nós conhecemos como santificação. A salvação que já aconteceu é a justificação. A salvação que está acontecendo é a santificação. É esse processo em que Deus vai nos libertando de nós mesmos, nos libertando do nosso pecado, nos libertando dos nossos desejos, nos libertando de tudo aquilo que desagrada a Ele e nos fazendo ser a cada dia um pouco mais próximos daquilo que Ele tem para nós. E aí nós temos o aspecto futuro, que tem a ver com a esperança. É a graça também que nos possibilita e nos dá essa certeza de que um dia essa obra estará totalmente completa nas nossas vidas. A salvação já foi completa ali em Jesus Cristo, mas nós ainda estamos, né, em um processo, em uma caminhada, aprendendo, vivendo, sendo santificados. Mas um dia aí nós seremos glorificados. Jesus Cristo voltará em toda a sua glória e nós estaremos com Ele eternamente e viveremos esse futuro que nós tanto aguardamos. Pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, muito conhecido, um teólogo muito conhecido nos nossos dias, né, ele resume isso de uma forma muito interessante. Dá para a gente ler junto? Dá para enxergar ali? O nosso projetor ficou um pouquinho mais escuro, mas vamos ler em uma só voz essa citação? O cristão olha para trás e glorifica a Deus, porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Ele olha para o presente e exalta a Deus, porque tem uma correta relação consigo, com o próximo e com o próprio Deus. Ele olha para o futuro e se santifica, porque vive na expectativa da manifestação do seu grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? É assim que nós devemos viver. Essa deve ser a vida do cristão. Nós olhamos para o passado e, ao invés de olharmos para as tristezas que nós vivemos, para as amarguras, né? Muitas pessoas vivem presas no passado. Nós temos um passado maior que esse, que não é o passado da nossa história simplesmente, mas é o passado daquilo que Cristo operou na cruz. Nós vivemos o presente não apenas olhando para as pressões, para os problemas, né? Agora nós estamos aí num tempo tão desafiador e a gente se sente muitas vezes pressionado e recebemos notícias e passamos por situações que nós não esperávamos e passamos por tanto sofrimento, mas não é isso que determina o nosso presente, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós e está nos conduzindo no presente, nos guardando, nos guiando, nos ensinando a viver e a termos, né, uma forma correta de nos relacionarmos conosco mesmo, com o próximo e com Deus. E nós olhamos para o futuro e vivemos nessa expectativa, aguardando
o dia que Jesus Cristo voltará e que nós estaremos com Ele eternamente. E esse plano deve ser maior nos nossos corações e nas nossas mentes do que qualquer plano humano. Como é desafiador isso para nós. Porque muitas vezes nós ficamos olhando para o futuro, esperando tantas coisas, né, fazendo tantos projetos, e é claro que isso faz parte da nossa vida. Mas a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa expectativa não podem estar nas coisas terrenas, em conquistar alguma coisa, em ter algum tipo de situação na vida. Mas no dia em que nós estaremos eternamente com o nosso Senhor. Isso tudo nos é oferecido e isso tudo nos é possível somente pela graça do nosso Deus, por aquilo que nos é oferecido em Jesus Cristo. Por isso que a graça é tão importante. Se nós tirarmos a graça de cena, essa verdade de cena, nós temos um evangelho completamente distorcido. Como existe muito por aí, infelizmente. Muitas pessoas seguem, né, um evangelho que não contempla a graça de Deus. Muitos têm medo, inclusive, de falar da graça ou de ensinar sobre a graça, porque acham que isso vai fazer com que as pessoas se tornem relaxadas, né? Porque você fala assim, bom, se é pela graça eu não preciso fazer nada. Mas isso é uma visão errada, porque como vimos, a graça não apenas nos salva, mas é pela graça que nós somos ensinados por Deus a viver da maneira que agrada a Ele. E é essa graça que nos dá essa expectativa de vivermos eternamente com o nosso Senhor. Existe uma história muito bonita, onde eu vi a referência dela, até conta-se como podendo ser uma história real. Eu acho que em alguma ocasião, há tempos atrás, eu já devo ter contado ela aqui, mas vale a pena a gente falar dela novamente. Conta-se que numa igreja na Inglaterra, há muito tempo atrás, né, décadas atrás, talvez até bem mais do que isso, um pastor, durante o culto e durante a celebração da ceia, ele percebeu algo muito curioso, que na igreja, né, ali onde estava o povo reunido, por uma coincidência, digamos assim, tinha duas pessoas, uma do lado da outra. Uma delas era um juiz muito importante lá da Inglaterra, um juiz da Suprema Corte lá da Inglaterra. E do lado dele estava um homem que tinha sido no passado um bandido, um assaltante, e que inclusive tinha sido condenado por esse juiz a alguns anos de prisão. Mas essa pessoa, né, havia sido salva por Deus, cumpriu a sua pena, hoje estava livre e estava ali. E que coincidência, né? Os dois ali, um do lado do outro, naquele templo, participando do culto, participando da ceia do Senhor. E após o culto, né, o pastor se encontra com esse juiz, eles estão ali conversando, e o juiz pergunta, né, para o pastor, você viu quem que estava do meu lado ali, né, durante o culto, durante a celebração da ceia? E o pastor falou, eu vi, eu achei que você nem tinha percebido, né? Ele está tão diferente, aquela pessoa, eu achei que você não tinha notado. E aí eles continuaram conversando ali um pouco, e aí o juiz disse o seguinte, que milagre da graça de Deus. E o pastor, no mesmo instante, concordou, né? Sim, que milagre maravilhoso da graça. Mas aí o juiz ficou intrigado e perguntou para o pastor, mas sobre quem que o senhor está falando? Em quem que o senhor está se referindo? E o pastor falou, é claro que eu estou falando do assaltante, né? Olha que milagre da graça, ele era um assaltante, foi condenado inclusive por você e agora está aqui salvo, transformado. E aí o juiz falou assim, não, pastor, eu não estava falando dele, eu estava falando de mim. E aí o pastor falou, como assim? Você está falando de você, né? Ele que era o assaltante que foi salvo. Ele falou, olha, para o assaltante, não era difícil perceber que ele estava num caminho errado e que ele precisava de uma mudança na sua vida, né? E ele então um dia ouviu falar de Jesus. Para ele não foi difícil se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus e entender essa salvação. Agora, para mim, que fui ensinado desde criança a ser uma boa pessoa, que pude estudar nas melhores escolas e que tive o privilégio, né, de me formar e de me tornar um juiz tão importante, para mim foi com certeza necessário muito mais graça para romper todo o orgulho, toda a arrogância que havia no meu coração e para eu entender que eu não era mais merecedor do que aquele homem. Para eu entender que eu preciso tanto da graça de Deus quanto ele. E essa é uma grande verdade. É uma história, não sei exatamente se ela é verídica, né? Mas ela nos mostra uma verdade muito profunda. Nós, como eu falei, muitas vezes categorizamos as pessoas, né, e fazemos essa seleção e muitas vezes nos comparamos achando que nós somos
mais merecedores do que os outros, ou de que Deus, né, deve nos abençoar, e às vezes nos irritamos quando alguém, né, recebe algo e que de repente a gente gostaria. Mas a graça de Deus nos ensina, nos mostra que todos nós somos miseráveis, mas que o amor de Deus é tão grande que Ele alcança e está disponível para todos nós. E isso é algo maravilhoso. E isso é algo que só é possível nas nossas vidas com essa ação milagrosa, maravilhosa do perdão, do amor, da misericórdia, acima de tudo, então, da graça do nosso Deus. Eu gostaria de orar nesse momento e gostaria que nós, né, pudéssemos agradecer ao Senhor. Tanto os que estão aqui quanto aqueles que podem nos acompanhar por vídeo. É tempo de olharmos para dentro da nossa vida e percebermos, né, se nós temos entendido isso. Se nós já entendemos um dia e fomos alcançados por essa graça e transformados por essa graça, fomos já salvos por ela, mas isso significa que esses outros processos devem estar acontecendo na nossa vida. Como eu falei, nós não fomos apenas salvos da condenação, mas temos que ser transformados diariamente e temos que viver com base nessa esperança gloriosa que o Senhor nos oferece. Então é tempo de examinarmos o nosso coração. Aqueles que ainda não passaram por essa experiência, é tempo de entregarem as suas vidas a Jesus e reconhecerem que precisam do sacrifício de Jesus Cristo nas suas vidas para que sejam salvos. E nós que já passamos por isso, precisamos pedir que Deus trabalhe nas nossas vidas de modo que a gente entenda a cada dia. E para que Deus nos dê então um coração grato e que nós tenhamos esse coração disposto a aprender o que Ele tem para nos ensinar, o que Ele quer nos ensinar a cada dia, para que a gente viva a cada dia de maneira mais sóbria, mais justa e mais piedosa, para que a cada dia se manifeste menos nas nossas vidas esses nossos próprios desejos e as nossas más vontades e os nossos ímpetos e os nossos impulsos pecaminosos, mas que a cada dia a gente esteja mais perto de Deus. E que assim, essa graça que se manifestou, principalmente por meio de Jesus, ela possa se manifestar também de alguma forma através das nossas vidas. Que ao olhar para nós, as pessoas possam perceber esse amor, essa graça, que isso transborde das nossas vidas. Eu gostaria de orar nesse momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça, porque sem ela nós não seríamos absolutamente nada. Sem ela, todos nós estaríamos completamente perdidos. Perdidos nessa vida e perdidos por toda a eternidade. Mas nós Te louvamos porque um dia o Senhor mandou o Seu Filho. E como falamos aqui, o sol então resplandeceu. A Tua graça veio derrotando toda a escuridão e inundando todo mundo e nos oferecendo, ó Deus, o perdão, a transformação, a renovação das nossas vidas, a salvação. E nós somos gratos por isso, ó Deus. E nós entendemos que nós, como cristãos, precisamos viver com base nisso. A graça não nos dá a abertura, ou a brecha, ou a possibilidade de relaxarmos e de então não fazermos nada, porque é a graça que nos faz tudo. Mas sabemos, ó Deus, e aprendemos aqui que a Tua graça é que vai nos ensinar e nos transformar e nos conduzir nesse caminho de santificação, nesse caminho de aproximação do Senhor a cada dia. E sabemos, ó Deus, que precisamos da Tua ajuda para isso. Precisamos da atuação do Teu Santo Espírito nos nossos corações, para que isso seja uma realidade, porque sabemos que ainda há muito em nós a ser transformado. E queremos, ó Deus, viver também dessa forma cheia de esperança, com os nossos corações cheios de esperança, ó Deus. Esse mundo tão triste, tão complicado que nós vivemos, muitas vezes nos desanima. Muitas vezes, ó Deus, nos faz perder a alegria, muitas vezes nos faz perder a esperança. Mas somos lembrados, ó Deus, que um dia Tua graça se manifestou e ela nos traz a esperança necessária para sabermos que aquilo que o Senhor tem reservado para nós na eternidade é muito maior e vai muito além de qualquer sofrimento que a gente possa passar aqui nessa vida. Então nos enche, ó Deus, dessa esperança.
Trabalha nos nossos corações de modo que a gente possa viver com essa perspectiva. E assim, ó Deus, que a nossa vida venha glorificar o Senhor. E assim, ó Deus, que a nossa vida seja esse espelho que reflete a Tua luz e que também transmite essa graça e manifesta a Sua graça por onde nós passamos. Nos ajuda nisso tudo, ó Deus. Abençoa o Teu povo. Abençoa as nossas famílias, ó Deus. Fortalece, ó Deus, os nossos relacionamentos familiares, os casamentos, as relações entre pais e filhos. Que nós possamos a cada dia crescer, ó Deus, e estarmos mais perto do Senhor e vivendo mais os Teus propósitos na nossa vida. Ó Deus, livra e tira de dentro de nós todos os desejos, ó Deus, que não são adequados, que não estão alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda nesses desafios, ó Deus. Pedimos também, então, por esses próximos dias, por essa próxima semana que se inicia, que a Tua boa mão esteja sobre a vida do Teu povo, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos conduza, derrame, ó Deus, da Tua paz, da Tua graça sobre as nossas vidas. Tudo isso, ó Deus, nós Te pedimos na certeza de que nós somos ouvidos, na certeza de que nós não estamos apenas lançando palavras ao vento, mas de que o Senhor ouve, ó Deus, as nossas orações e está já respondendo e operando nas nossas vidas. Tudo isso nós Te pedimos com gratidão nos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que possamos viver, com base na graça. Que quando nos sentirmos tristes, nos lembremos da graça. Que quando nos sentirmos fracos perante as situações da vida, perante as tentações, nos lembremos da graça do nosso Deus. Que quando nos sentirmos aflitos, desesperados ou preocupados porque não sabemos o que fazer, nos lembremos que a graça de Deus existe, é real, está sobre nós e ela é suficiente. Em determinado momento da vida de Paulo, quando ele passava por uma situação difícil, ele diz que ora a Deus e a resposta que Deus dá para ele é: a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente, como cantamos, é suficiente para mim. Então que isso possa ser a realidade das nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana. Com oração silenciosa nós encerramos o nosso culto.